Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo falarei sobre uma fala de Rodrigo Maia ao Estadão bem interessante. Tem alguns detalhes aqui que, olha, só faltou ele falar: esse cara é Ciro Gomes. Eu vou explicar para vocês por que eu cheguei a essa conclusão, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixe o seu like, que isso é muito importante para nós. Meus amigos, quando eu recebi essa matéria que eu comecei a ler, eu juro pra vocês que eu fui lendo, e eu pensei, no final ele vai falar: olha, por isso eu defendo a candidatura de Ciro Gomes. Mas não, ele só falou dessa candidatura que ele considera a ideal para 2022, mas de certa forma não falou em nome. A gente sabe que ele saiu do Democratas numa saída bastante turbulenta, traumática, eu diria. Agora está sem partido, pode ser que ele vá para o PSD, o caminho que teve aí Eduardo Paes, aliado seu no Rio de Janeiro, mas assim, há outros convites e outras possibilidades. Ele fez um aceno mais recente ao Lula, dizendo que poderia sim ajudar o Lula nesse diálogo que o Maia tem muito forte com o mercado financeiro, com o empresariado, enfim. Mas, assim, nessa entrevista que, na verdade, ele faz até alguns apontamentos de que talvez ele tenha dado uma desanimada em relação a essa ajuda que foi oferecida ao Lula. É bom lembrar que o Maia liderou todas essas reformas que a gente vê que estão aí sendo danosas à população, previdência, teto de gás, tributário. O Maia esteve ali ou como presidente ou articulando nos bastidores para que elas fossem aprovadas. Então é bom destacar também que, na condição de presidente da Câmara, o Maia sempre respeitou o diálogo com a oposição, já que ele inclusive foi eleito com o apoio dos partidos de esquerda. E aí ele abriu esse espaço para que se fizesse aquilo que se chama de redução de danos, em que chega um momento em que existe ali um clima para aprovar qualquer coisa no Congresso, né? E para que não seja apenas baseado naquele formato como veio do Ministério, por exemplo, da Economia, quando se fala de reforma da Previdência, é bom lembrar então que teve sim algumas melhorias graças a esse diálogo que o Maia estabeleceu com forças da oposição. Vamos lá então aqui analisar, porque a gente tem que ficar atento ao que ele diz e aqui ele vai acertar em vários detalhes e, claro, tem um pouco de previsão dele e é necessário ficar atento a isso. Diz ele: acho que a queda do Bolsonaro vai continuar acontecendo e vai abrir um espaço nesse campo para alguém disputar com o ex-presidente Lula a eleição. Ele fala do centro. Agora, quem será esse nome? Vai ser aquele que tiver condições de mostrar que ele não está apenas entre Lula e Bolsonaro. Ele está à frente. Ele está num projeto que volte a gerar essa esperança, essa expectativa de que, de fato, poderemos fazer esse país crescer e reduzir a desigualdade. É claro que todo candidato que se apresenta, seja de esquerda, seja de direita, chega falando isso. Precisamos disso, precisamos daquilo. A questão é: quais candidatos oferecem realmente caminhos para que esses objetivos, que de certa forma todos têm em mente, sejam alcançados? Então, vejamos aqui que ele vai avaliar agora uma outra questão. Há muitos pré-candidatos que não colocaram o nome ainda. Eu fico pensando, meu Jesus do céu, nós já temos 325 nomes, brincando é claro, que se apresentaram como pré-candidatos, e o Maia, que certamente conversa com muita gente, fala que há muitos que ainda nem colocaram o seu nome, ou seja, teremos fortes emoções daqui para frente. E ele diz então que quanto mais Bolsonaro cair, mais dificuldade vai ter para se construir o caminho da unidade. Por quê? Aí ele vai explicar. Quanto mais ele cai, mais gente acha que tem oportunidade de ocupar esse espaço. Faz sentido. Que aí Bolsonaro vem lá, 20, tal. De repente, daqui a pouco o cara que tem 1, 2, 3 fala: uai, eu tenho chance também. Bom, eu falei uai, entreguei que eu sou de Minas, para quem não sabia ainda, sou de Uberlândia. E assim, faz sentido o que ele disse. E quando ele fala de unidade, eu acho muito difícil, para não dizer impossível, que se consiga construir essa unidade nesse campo de centro. É muito complicado, tem muitos interesses envolvidos e dificilmente esse caminho será traçado com uma única candidatura.
Então, para Maia, Bolsonaro deve reduzir seus números nas pesquisas ao que ele define como patamar pré-facada. E esse patamar pré-facada que o Maia estipula aqui é aquilo que realmente as pesquisas apontavam, sim, um tempo antes da facada, que ele diz que é em torno aí de 15% a 18%. Eu já cheguei a dizer isso aqui analisando uma das pesquisas lá atrás, de que eu acho que esse pode ser aquilo que se chama de núcleo duro do bolsonarismo, que é aquele que, na visão aqui do Maia, apoia Bolsonaro por conta desse discurso mais radical, dessa questão dos costumes, enfim, desse eleitorado que Bolsonaro, como o Ciro gosta de brincar, né? Pode xingar Jesus, andar pelado na rua, bater na mãe, que vai estar lá apoiando o Bolsonaro, e tem parte do eleitorado do Lula que é assim também. Então, o Maia estipula que esse percentual vira em torno de 15% a 18% de apoio a Bolsonaro, aconteça o que acontecer. Eu acredito que Bolsonaro já teria derretido ainda mais não fosse a volta do Lula. Ele quer dizer que você acha que Lula não deveria ter tido seus direitos políticos devolvidos? Não. Hoje em dia é quase um consenso de que o processo contra Lula teve sim que voltar à estaca zero, digamos. Moro era suspeito, enfim, não era para ser julgado em Curitiba, em Brasília, né? E demoraram tanto tempo para descobrir isso. Então não tem nada a ver com isso, é só uma constatação de que a volta do Lula para o jogo deu de novo força para Bolsonaro. E agora tem um eleitorado que está com Bolsonaro assim, nesse momento. Eu conheço vários, vocês também talvez conheçam. Falam, olha, eu nem queria ir no Bolsonaro, mas eu vou porque eu não quero Lula. Então, você tem uma dedução lógica. Não tivesse Lula apresentando-se como um candidato, Bolsonaro certamente já estaria em piores condições. Então é bom destacar. E Bolsonaro estando em piores condições, parte do eleitorado que está com Lula agora não estaria, porque só está com Lula, boa parte. Tem um eleitorado sim que gosta dele, a gente tem que respeitar. Só está com Lula agora porque vê no Lula a melhor chance de derrotar Bolsonaro. Então ambos se nutrem e acham a maravilha esse ambiente polarizado. E aí diz o Maia então que o centro não é um ponto entre a esquerda e a direita. O centro é um ponto onde você tem de construir um projeto, um programa de país, onde você dê esperança às pessoas, onde você faça o contraponto com aquele que governa e com aquele que governou. Bom, só faltou o Maia falar assim, esse candidato tem que ser Ciro Gomes. Bom, cadê meu livro? Tá aqui atrás. O Maia falou na mesma frase, esperança e projeto. Tá aqui, Projeto Nacional Dever da Esperança. E é o que o Ciro tem feito, que é apresentar uma construção de uma ideia se contrapondo a quem está no governo e a quem já governou. Nem Lula, nem Bolsonaro. Como um vídeo dele que foi ao ar recentemente, ele tem, sim, se apresentado como esse candidato. E vai dizer mais. O projeto vencedor de 2022, vejam isso, vai ser o candidato que conseguir falar sobre emprego e redução de pobreza. Eu acho que o tema da saúde na eleição terá um impacto menor do que teria se a eleição fosse hoje. Por isso, acho que o tema da eleição vai ser o que aconteceu com a economia informal, o que aconteceu com as pequenas e médias empresas, o que aconteceu com a volta da fome e o aumento da pobreza e da desigualdade. Algumas ponderações aqui, se ele fala que em 2022 o tema saúde não vai estar assim com tanto destaque, isso pode significar assim, que Mandetta não vai adiantar querer surfar naquilo que ele fez de positivo enquanto esteve no Ministério da Saúde. E nem Dória vai conseguir surfar na sua aposta correta na ciência, na vacina. Então isso aqui ficou algo meio que implícito, mas eu entendo dessa forma. E quando ele fala de o que aconteceu com a volta da fome e o aumento da pobreza e da desigualdade, é porque esse modelo, eu tenho dito aqui sempre, o Ciro tem explorado muito isso, ele se esgotou. E o Maia, de certa forma, apoiou esse modelo e precisa fazer uma autocrítica. Ou, como diz a Gleisi Hoffmann, diz ela que partido não faz autocrítica, faz balanço. Então faça o que quiser, mas o Maia vai ter que fazer, olha, tudo bem, nós acreditamos que aquilo seria o melhor e agora entendemos que não dá mais para continuar com esse liberalismo que está provado que não funciona. Então Maia vai ter que ter esse movimento pessoal, já que ele foi um grande entusiasta dessas reformas
liberais que aconteceram no país recentemente. A maioria do eleitorado, diz ele, quer saber o seguinte: quem é que vai recuperar a capacidade de gerar empregos, melhorar a renda e reduzir a desigualdade desses milhões de brasileiros que estão na informalidade? Acho que essa é a principal agenda para 2022. Essa é a principal agenda que um candidato do centro vai ter que conseguir construir, mostrando que o Bolsonaro não conseguiu falar para esse eleitor. Ciro Gomes tem falado disso constantemente. E sobre essa questão do Lula, o Maia diz que hoje ele estaria no segundo turno, sim. Não acho fácil ele desidratar porque já passou por vários problemas e está num patamar alto, mas acho que não terá essa intenção de voto toda. A princípio, não acho viável ele ganhar no primeiro turno. E aí ele vai complementar que quem vai disputar com Lula o segundo turno é aquele que consiga olhar o pós-pandemia e olhar os temas que vão estar na agenda do brasileiro. Eu acho que vai ser emprego. Esses milhões de empregos que foram destruídos e onde a informalidade está aumentando e a pobreza e a fome voltaram a aparecer. Por isso, o Lula está forte com uma parte desse eleitorado, mas não fala para todos. Fala mais na base. Então, quem vai falar para essas grandes classes C e D brasileiras que já vinham perdendo com a Dilma Rousseff e que tiveram essa perda aprofundada com a crise da pandemia? E eu fiquei esperando ele falar, é Ciro Gomes. Bom, já que ele não falou, eu afirmo, o candidato que tem falado disso é Ciro Gomes. Bom, meus amigos, e analisando essa entrevista aqui com um pouco mais de calma, a gente tem que observar de que talvez a ficha possa estar caindo para muita gente que defendeu o quase que indefensável modelo econômico que está em vigor até hoje em nosso país. O Maia não é, digamos assim, um candidato forte para 2022, ele vai ter sérias dificuldades para se eleger, mesmo para deputado federal, eu acredito, mas ele não deixa de ter a sua importância nos bastidores e fazendo essa ponte com o mercado que precisa entender que não dá mais. Como o Ciro disse quando conversa com alguns banqueiros, alguns nomes dessa elite. Fala, meu irmão, chega. Não dá, tem que parar com isso. E é necessário que essa turma compreenda. Porque a fala do Rodrigo Maia, eu nem sei quem que ele vai apoiar em 2022. Eu avalio o que ele disse. Isso está correto. A análise e avaliação que ele faz é certa. Eu só espero que ele tenha consciência, de que é necessário um projeto para que a gente tire o Brasil dessa situação, mas não é qualquer projeto, que seja um projeto nacional de desenvolvimento. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no Politizando.